Olá, irmãos de fé. Já faz quase 2 semanas que eu não apareço aqui pelo canal. Estava fazendo outras atividades e não foi possível gravar nenhum vídeo. Hoje estou voltando aqui para gravar a continuidade daquele tema, continuidade e encerrar aquele tema sobre a liturgia das horas. Nós paramos nesse ponto 17, que fala sobre súplica e intercessão. O que diz esse número 17? Que na liturgia, além de nós louvarmos a Deus, a igreja transmite a Ele os sentimentos e desejos de todos os fiéis cristãos. Mais ainda, pede a Cristo e por Ele ao Pai pela salvação do mundo inteiro. Essa voz não é somente da igreja, mas também do próprio Cristo, já que as petições se fazem em nome de Cristo, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim são todas as orações da igreja. Sempre no fim, a conclusão da oração é por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a igreja pede em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim a igreja prolonga aquelas preces e súplicas que Cristo expressou nos dias de sua vida mortal, quando Jesus estava aqui na terra. Daí sua eficácia sem igual, sem nenhum precedente. Não existe uma eficácia na oração maior do que uma oração que é feita na pessoa mesma de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo mesmo que está pedindo pelos lábios dos sacerdotes e pelos lábios daqueles que também rezam, porque o corpo de Cristo, a igreja, ela reza, encabeçada pelos sacerdotes, também encabeçada por um dirigente, seja sacerdote ministerial ou não, porque os leigos também têm um sacerdócio comum dos fiéis e podem também presidir, por exemplo, uma celebração da palavra, liturgia das horas e etc. Então, desse modo, a comunidade eclesial exerce verdadeira maternidade para com as pessoas que deve conduzir a Cristo, não apenas pela caridade, o exemplo e as obras de penitência, mas também pela oração. Isso aplica-se principalmente a todos aqueles a quem de modo especial se confiou a celebração da liturgia das horas, a saber, os bispos, presbíteros e diáconos, que por força do próprio ministério são constituídos como orantes em prol de sua grei, do seu rebanho, e de todo o povo de Deus, como também os religiosos. Então, essa função maternal que se fala aqui nesse número 17, se diz que de modo especial, de modo principalmente, vai se aplicar aos bispos, padres, diáconos e também aos religiosos. Mas de modo principal não quer dizer que é de modo exclusivo. Os leigos, quando rezam, também estão inseridos nesta dimensão da maternidade da igreja. Depois os outros números vão desenvolvendo exatamente esses temas deste tratado da oração, que é a instrução da liturgia das horas. Se vai falar da oração como ápice e fonte da atividade pastoral. Se diz, portanto, aqueles que tomam parte na liturgia das horas fazem crescer o povo do Senhor através de misteriosa fecundidade apostólica. Pois o objetivo da atividade apostólica é que todos os que se tornam filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam, louvem a Deus no meio da igreja, participem do sacrifício e se alimentem da ceia do Senhor. Então, desse modo, os fiéis eles expressam pela vida e manifestam às demais o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja, que se caracteriza por ser visível, mas ornada, enfeitada de dons invisíveis, operosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e, no entanto, peregrina. Por sua vez, as leituras e preces da liturgia das horas são fonte de vida cristã. Esta se alimenta na mesa da Sagrada Escritura e com as palavras dos santos e se fortalece com as preces, porque somente o Senhor, sem o qual nada podemos fazer, é que pode, a nosso pedido, dar eficácia e incremento às nossas obras. E assim nós vamos
dando continuidade a esse tratado. Então, você que vai entrar em contato com a liturgia das horas depois desses nossos vídeos, depois dessas nossas formações que nós tivemos aqui já desde o final do ano passado até agora, estivemos fazendo essas intervenções aqui no meu canal sobre a liturgia das horas, você pode dar continuidade a esse estudo. Nos próximos vídeos eu vou trazer outros temas aqui, mas a instrução da liturgia das horas ela é muito clara, muito objetiva. A partir desse ponto que nós lemos, a partir do 20, do número 20, vai se dar continuidade com o tema quem celebra a liturgia das horas, ou seja, quais são as pessoas que podem celebrar e como devem celebrar. O primeiro ponto é a celebração em comum, quando se celebra em comunidade. O segundo ponto é o mandato de celebrar a liturgia das horas, ou seja, a ordem de celebrar a liturgia das horas, de onde vem essa ordem, quem deve rezar, quem é que está obrigado a rezar, quem é que reza por opção. Depois a estrutura dessa celebração, que nós também de certa forma vimos isso em vídeos anteriores. E aí nós já entramos no capítulo 2º. O capítulo 2º fala da santificação do dia e as diversas horas do ofício divino, a introdução de todo ofício, o seu significado, a importância das laudes e vésperas, que quem assistiu os vídeos anteriores sabe que laudes é a oração da manhã, vésperas é a oração da tarde, e tem aí a estrutura, as orientações, depois a explicação do ofício das leituras, que também nós já explicamos. As vigílias, foi um ponto que nós não tocamos aqui nesses vídeos, mas aqui na instrução você consegue ter acesso a isso. Uma explicação, inclusive melhor do que aquela que nós demos sobre a oração das 9, das 12 e das 15 horas, que são as 3 horas médias. Depois uma explicação sobre as completas, o modo de unir, se oportuno, as horas do ofício com a missa ou entre si. O capítulo 3 fala sobre os diversos elementos da liturgia das horas, como os salmos, porque na liturgia das horas está cheia de salmos, Você vai ver aí a teologia do que está por trás disso e a sua função na oração cristã, A função dos salmos na oração cristã. As antífonas e outros elementos que ajudam na oração dos salmos, também tem uma explicação teológica sobre isso. Aparece aí as antífonas para a oração do Benedictus e do Magnificat, e aí você vai ver o que é essas duas orações. O modo de salmodiar, ou seja, o modo de rezar o salmo, como você deve rezar, quais são as opções que você tem, o glória que deve ser dito depois de cada salmo, Todos esses elementos estão explicados aí. Critério seguido na distribuição dos salmos no ofício, Qual foi o critério que foi usado pela igreja para organizar os salmos dentro desse ofício divino? Depois os cânticos, porque não tem só salmos, tem também cânticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A leitura da Sagrada Escritura, a leitura da Sagrada Escritura de um modo geral, curso da leitura da Sagrada Escritura no ofício das leituras, curso no sentido não de aula, mas no sentido de ritmo, O curso como se segue as leituras da Bíblia, as leituras breves, leituras dos padres e de escritos eclesiásticos, leituras hagiográficas, ou seja, leitura dos santos, responsórios, são as respostas a essas leituras, hinos e outros cânticos, cantos ou cânticos que não são bíblicos, que são poemas de santos também, que são poemas de autores desconhecidos, preces, oração do Senhor e a oração conclusiva. Tem aí uma explicação que é interessante também, é importante nós estarmos atentos. A dimensão do silêncio sagrado, que é fundamental na liturgia das horas, Um silêncio que deve ser observado entre as partes da oração, isso já está no número 201 ao número 203, e depois as várias celebrações, capítulo 4, que fala das várias celebrações ao longo do ano. Tem a celebração dos mistérios do Senhor no domingo, no tríduo pascal, no tempo pascal, no Natal, em outras solenidades e festas, a celebração dos santos. E aí você vai vendo que todas as informações necessárias que você precisa saber para bem rezar e bem conhecer
a liturgia das horas, você vai encontrar no volume 1, se você reza nos 4 volumes. Agora, repito mais uma vez, já disse isso em vídeos anteriores, se você quer simplesmente rezar a liturgia das horas, você pode comprar esses 4 volumes, pode comprar o volume único, que é um volume resumido, que serve para os leigos, que não são obrigados a rezar todas as horas, e também você pode baixar o aplicativo da internet. No aplicativo ou na liturgia inteira da internet, se você vai usar imprimir na sua casa, ou se você vai usar no celular rezando, então você vai ter aí cada dia a atualização. Tem muitos aplicativos na internet que lhe ajudam a rezar a liturgia das horas, e eles já lhe dão inclusive a sequência da oração. Esta oração é a oração oficial da igreja, a oração preparada para a santificação do dia em continuidade com o mistério da Santa Missa. Existem muitas outras formas de oração. Esta é uma das formas oficiais da igreja que nós somos convidados a conhecer. Não exclui os outros tipos de oração. Você continua, o leigo em si não está obrigado a rezar, mas em algum momento da vida, ou aqueles que de forma opcional, né, tomam essa decisão e optam por utilizar essa oração, e saibam que estão em comunhão com a igreja, assim também como aqueles que não rezam, mas fazem a sua leitura orante da palavra de Deus em união com os salmos, ou rezando o texto, ou outros tipos de novenas e outros tipos de orações, estão também tendo a sua vida de oração. Oração para o leigo não é algo que está fechado, você tem que fazer esta ou aquela oração, você reza aquela oração que você mais se sentir melhor. Se você quer conhecer esse tipo de oração, que é a oração da liturgia das horas, você então é convidado a fazer isso. É um convite para bispos, padres e religiosos, devotos perpétuos e aqueles que já depois do diaconato, né, aqueles que são ministros ordenados depois do diaconato, são obrigados a rezar. Os outros, aqueles que são leigos, rezam de acordo com as suas possibilidades, né, de acordo com os horários também do seu dia e de acordo também com a sua piedade e sensibilidade cristã. Você se sente convidado a fazer esse tipo de oração. É uma oração que é muito rica, porque traz a palavra de Deus e traz a riqueza da sabedoria dos santos padres e também da tradição da igreja. Então nós terminamos por aqui essa série sobre a liturgia das horas. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Espero também que tenha correspondido com aquilo que foi pedido por um dos meus alunos. Todos esses vídeos sobre liturgia das horas é por causa de um dos meus alunos que havia pedido mais informações sobre a liturgia das horas. Eu espero que tenha sido de fato uma contribuição válida para as dúvidas que havia. Então, ficamos por aqui com a reflexão dos Salmos e até o nosso próximo vídeo com um novo tema ou com a reflexão do domingo. Até mais!